Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre tabela periódica. Vamos falar sobre o diagrama de Lyons-Pauly. O químico americano Lyons-Pauly, lembrando que ele elaborou um dispositivo prático que permite colocar todos os subníveis de energia conhecidos até hoje em ordem crescente de energia, tá? Que é conhecido como nosso diagrama de Lyons-Pauly. Vejamos a nossa próxima imagem. Nós temos aí novamente a nossa tabela, que mostra as camadas eletrônicas, a quantidade de elétrons que suporta cada camada, os períodos, sabemos que ele varia de 1 a 7, e o nosso subnível S, P, D e F. E como esse diagrama ele foi montado? Nós temos ao lado, nossa última coluna, o preenchimento eletrônico. Esse preenchimento que nós vamos ver agora como Lyons-Pauly organizou. Vejamos a nossa próxima imagem. Nós temos aí os níveis, tá? Que são os nossos períodos. Sabemos que o primeiro período é a camada K, o segundo L, terceiro M, quarto N, o quinto O, o sexto período P e, por fim, nosso sétimo período, nossa última camada eletrônica, que é a camada Q. Lembrando que o número máximo de elétrons que o primeiro período possui são 2 elétrons, ok? Então, prestem atenção aí na nossa segunda coluna, que está de amarelo. Nós temos aí um S2. Isso significa que esse elemento ele está na primeira camada, subnível S, e possui apenas, no máximo, 2 elétrons, ok? Preste atenção que esse número elevado é a quantidade máxima de elétrons que essa camada possui. O número maior, nesse caso, é o nível, ok? Que é o nosso período. E o S é o nosso subnível. Vamos olhar agora a nossa segunda camada, que é a camada K. Nós temos 2S2, 2P6, ok? Preste atenção que a somatória da quantidade máxima de elétrons que nós temos é 8. Lembrando que é a quantidade máxima de elétrons. Nesse caso, nossa segunda pode ter menos? Pode sim, ok? Nós temos aí no nosso diagrama o número máximo de elétrons que possui. Na nossa terceira camada, que é a camada K, nós temos 3S2, 3P6 e 3D10. Então, a somatória máxima de elétrons que nós podemos ter na terceira camada são 18. A nossa quarta camada, que é a camada N, nós temos 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Então, somando o número máximo de elétrons, nós temos 32, tá? Da mesma forma, nós temos na nossa quinta camada, mas preste atenção agora que, já que eles estão na quinta camada, que é a camada O, nós temos 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. Nós temos, tanto na quarta quanto na quinta camada, os mesmos subníveis energéticos. O que vai diferenciar é o número da camada, que no caso, na camada N, é o número 4. E na camada O, que é o nível 5, nós temos o número 5. Então, nós temos a somatória do número máximo de elétrons, 32, ok? Na nossa sexta camada, que é a camada P, nós temos 6S2, 6P6 e 6D10.
Então, no total, nós temos no máximo 18 elétrons na camada 6. E por fim, nós temos a camada, o período 7, que nós chamamos de camada Q. Então, nós temos no máximo 8 elétrons. 7s2, 7p6, ok? Esse é o diagrama que Linus Pauling montou. Mas prestem atenção que não é nessa ordem que vocês estão vendo. Vocês têm que seguir a ordem da seta vermelha, ok? Então, como será o diagrama que Linus Pauling montou? Prestem atenção de como a seta vai seguir, tá? Então, nós teremos inicialmente um S2, ok? Aí você sobe, presta atenção na linha pontilhada e desce novamente. 2S2 e sobe novamente. 2P6, 3S2 e assim por diante até chegar na SP6. Então, abaixo, na nossa próxima imagem, nós temos o diagrama de Linus Pauling montado. Vamos analisar. Então, nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 e por fim nós temos 7P6. Então nós temos, preste atenção abaixo, que nós temos que esse número que está de vermelho é o nível, tá? Então nós temos 7 níveis. O S é o subnível, pode ser S, P, D ou F, tá? E o número que está de verde é a quantidade máxima de elétrons desse subnível que nós temos. Vejamos a nossa próxima imagem. Nós temos aí alguns métodos que já estudamos. O método de camada eletrônica e hoje nós estudamos o diagrama de Linus Pauling. Então, o método de camada nós fizemos da seguinte forma. Usamos o sódio tanto na camada quanto no diagrama. Nós temos, por exemplo, o sódio, ele possui 11 prótons. Nesse caso, ele está no seu estado fundamental, então nós temos 11 elétrons. Então, através das camadas eletrônicas que nós já estudamos, é da seguinte forma: K2, L8 e M1, ok? Nós já estudamos essa parte. Se você não lembra, reveja o nosso vídeo. Hoje, nós estudamos o diagrama de Linus Pauling. Aqui, o diagrama ele mostra através dos subníveis energéticos. Então, você vai fazer a mesma distribuição, mas agora utilizando o diagrama. Preste atenção que o número elevado é o número máximo de elétrons que esse átomo possui. Então, nós temos aí um S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Nós temos um S1, que é a primeira camada, que é a camada K. Ele suporta 2 elétrons. Preste atenção que a camada L suporta no máximo 8 elétrons. Então, quais são? 2S2 e 2P6, certo? E, por fim, a terceira camada, que é a camada M. Nós temos 3S1, ok? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.